A noite caía sobre a cidade como um segredo pesado. Rafael observava as luzes do escritório refletidas no copo de uísque, certo de que controlava cada passo de sua vida, mas há algo nos silêncios que ele nunca entendeu o poder de quem espera. Lívia, em outro ponto da cidade, caminhava com passos calmos, o mesmo perfume que ele dizia adorar. O destino preparava o reencontro, e a vingança vinha disfarçada em sutileza. E se o amor fosse só o disfarce da destruição? O vento parecia sussurrar a resposta enquanto as cortinas tremulavam, anunciando o início de algo irreversível. Na manhã seguinte, o sol parecia zombar de Rafael. Ele chegava ao escritório com a confiança habitual, sem perceber que cada sorriso em volta já escondia o começo do seu fim. Clara o esperava na sala de reuniões. Perfume intenso, olhar que misturava admiração e ambição. Enquanto ela falava sobre um novo contrato, ele pensava em Lívia, um fantasma que insistia em permanecer. O passado não se apaga quando é escrito com traição. E naquela mesa de vidro, a primeira peça da vingança já estava sendo movida. Lívia assistia a uma entrevista de Rafael pela tela do computador. Ele falava sobre ética, sobre confiança, com aquele mesmo tom sereno que antes a encantava. Ela sorriu, mas o sorriso era uma cicatriz. Ao lado do teclado, uma pasta com o nome da empresa dele, documentos e um contrato assinado por alguém que ele jamais imaginaria. A vingança tem o som suave das teclas sendo pressionadas e a calma de quem já decidiu não perdoar. No fim do dia, Eduardo encontrou Rafael no bar onde costumavam celebrar vitórias antigas. As risadas eram forçadas. O álcool tentava abafar a inquietação. Você parece cansado, disse Eduardo, observando o amigo com desconfiança. Rafael respondeu com um sorriso curto, mas o olhar tremia. O medo nasce quando o passado começa a respirar de novo. Do outro lado da rua, Lívia observava discretamente, como quem assiste ao próprio plano tomando forma. À noite, Lívia abriu uma caixa escondida no armário. Dentro, fotos, mensagens impressas, recibos de viagens, provas silenciosas da traição. Cada lembrança era uma faca cuidadosamente guardada. Ela respirou fundo, pegou um envelope pardo e escreveu apenas um nome. Rafael. O destino dele estava selado. E ela não precisava mais esperar. A vingança tinha data, hora e um sorriso pronto para ser usado como disfarce. Uma semana depois, o destino resolveu brincar de ironia. Rafael recebeu uma proposta de parceria para uma nova campanha assinada por uma agência cujo nome ele não reconheceu. LC Comunicação. No topo da equipe responsável, o nome que o fez gelar por dentro. Lívia Santana. Ele tentou disfarçar a tensão, mas sentiu o coração bater como um segredo prestes a explodir. A vida sempre cobra o que tentamos esconder. E agora ela vinha com o rosto que ele nunca esqueceu. O reencontro aconteceu na tarde seguinte. Lívia entrou na sala de reuniões como quem domina o próprio silêncio. Rafael tentou sorrir, mas o ar parecia denso demais para permitir disfarces. Ela estendeu a mão e por um segundo o tempo congelou. Negócios são negócios, disse, com um tom leve, mas frio o bastante para cortar. Ele não percebeu que naquele aperto de mão estava o início de sua ruína. Clara observava tudo de longe, fingindo indiferença. No fundo, sentia medo e um estranho prazer. Ela sabia do passado entre eles, e também sabia que algo naquela volta de Lívia não era coincidência. O ciúme é uma forma de paranoia que se alimenta de verdades malditas. Ao olhar para Rafael, percebeu que ele não controlava mais nada. O homem que se julgava dono de tudo agora era só uma peça no tabuleiro que ela e Lívia haviam aprendido a jogar melhor. No carro, voltando para casa, Rafael tentava entender o que sentia. Raiva? Medo?
Nostalgia? O som da chuva batendo no para-brisa o fazia lembrar da noite em que tudo acabou, as palavras ditas sem pensar, o olhar dela se quebrando em silêncio. Agora ela estava de volta, e algo dentro dele dizia que aquilo não era apenas trabalho. Há olhares que carregam planos inteiros, e o dela parecia ter um destino traçado. Enquanto isso, Livia escrevia em um caderno preto. Cada página uma lembrança, cada frase um passo a mais na queda de Rafael. Nada machuca mais do que ser esquecido por quem você salvou, murmurou. No espelho, seu reflexo parecia mais firme, mais frio. Ela não precisava mais fingir dor agora. Só restava o cálculo exato da vingança. E nas entrelinhas do plano, havia algo mais. A dúvida se destruir o inimigo seria suficiente para curar o que ele deixou para trás. Naquela manhã, Rafael acordou com uma sensação estranha, como se o ar tivesse mudado de peso. O jornal deixado à porta trazia uma matéria sobre um escândalo empresarial, uma empresa acusada de fraude em contratos públicos. O nome dele não estava lá, ainda. Mas entre as linhas, um jornalista anônimo parecia conhecer segredos demais. Ele não sabia, mas a caneta de Lívia já tinha começado a escrever sua sentença. Lívia observava o noticiário com a serenidade de quem sabe que o caos precisa de ritmo. Ela não queria apenas expor Rafael, queria fazê-lo sentir o peso da própria culpa. A cada chamada, a imagem pública dele se desgastava, lenta e dolorosamente. E no fundo, havia um prazer silencioso em vê-lo perder o controle, como um rei que não percebeu o trono pegando fogo. Eduardo procurou Rafael com urgência. Alguém está mexendo com você, cara. Isso não é coincidência. Rafael fingiu calma, mas o suor em sua testa o denunciava. A amizade dos dois era antiga, mas agora havia desconfiança. Eduardo sabia demais, e Rafael não podia mais confiar em ninguém. Enquanto isso, o telefone vibrou em cima da mesa com uma mensagem anônima. Tudo o que você fez, alguém já sabe. Clara sentia o cerco se fechar. Ela tentou falar com Lívia, marcar um encontro, entender o que realmente estava acontecendo. Mas Lívia já havia previsto isso e a esperava num café discreto no centro. Você sempre foi inteligente, Clara, disse, com um leve sorriso. Mas inteligência sem lealdade é só sobrevivência. As palavras ficaram pairando no ar, como uma sentença silenciosa. Clara saiu dali com um arrepio que nem o sol da tarde conseguiu aquecer. Naquela noite, Rafael voltou ao escritório depois que todos já tinham ido. Abriu o notebook e viu um arquivo novo na área de trabalho. Você ainda lembra? O som do coração batendo parecia mais alto que o vento. Ao clicar, o vídeo começou imagens dele e Clara em um quarto de hotel. Risos, promessas, tudo gravado. Tudo pronto para destruir o que restava de sua reputação. Do outro lado da cidade, Lívia apagava a última luz e sorria pela primeira vez em meses. Na manhã seguinte, o nome de Rafael dominava as manchetes. O vídeo havia vazado. Ele tentou negar, tentou culpar hackers. O acaso, mas a verdade tem o hábito cruel de parecer inquestionável quando filmada. Filmada. Sua equipe o evitava. Os investidores cancelavam reuniões. E Clara sumira sem deixar vestígios. O império que ele construiu com arrogância desmoronava em tempo real. Enquanto lia os comentários nas redes, Rafael percebeu que não havia como voltar atrás. Enfim, tinha um rosto. Lívia assistia à coletiva de imprensa de Rafael com o mesmo olhar de quem observa uma tempestade de dentro de casa. Ele tentava se justificar, voz trêmula, mãos inquietas. Cada palavra dele era uma confissão involuntária. Ela não sentia pena, apenas uma estranha paz.
A dor, que antes a sufocava agora, se transformava em lucidez. Mas ao ver os olhos dele perdendo o brilho, algo dentro dela hesitou por um segundo. Vingança e amor são fios, tão finos que às vezes se confundem. Eduardo tentou encontrar Rafael no meio do caos, mas ele não atendia mais ligações. A lealdade puxava de um lado, o medo de se envolver o empurrava do outro. Quando finalmente conseguiu invadir o escritório, encontrou apenas o som do computador ainda ligado e uma mensagem na tela. Eu sei o que você fez também. Eduardo gelou. A vingança de Lívia não poupava ninguém. Clara reapareceu chorando. Ela está destruindo a gente, disse, voz trêmula. Mas Rafael já não ouvia. Preso entre culpa e paranoia. Você guardou aquelas gravações, não foi? Ele perguntou, os olhos duros, a voz baixa. O medo tomou o lugar do amor que um dia fingiram sentir. E por um instante, Clara percebeu que talvez merecesse o destino que vinha chegando. A vingança não escolhe lados, só cobra dívidas. Lívia voltou ao antigo apartamento deles. O mesmo sofá, o mesmo perfume no ar, mas nada era igual. Ela olhou para as fotos antigas e percebeu que a vingança não devolve o que se perdeu. Apenas transforma a dor em algo utilizável. No fundo, sentia falta do que acreditou que tinham, não do homem que ele realmente era. Ela pegou um pendrive sobre a mesa, o último passo. Quando saísse dali, Rafael não teria mais onde se esconder. O escritório de Rafael estava vazio. As pastas abertas, o silêncio cortante. Ele havia sido suspenso do cargo, investigado por fraude e abandonado por todos que um dia o aplaudiam. A solidão agora era sua única companhia fiel. Ele olhou para a cidade pela janela à mesma vista que um dia simbolizara poder. Agora parecia um abismo. No reflexo do vidro, por um instante, achou ver o rosto de Lívia. Não sabia se era culpa ou saudade. Talvez os dois. Lívia caminhava por um corredor de tribunal com passos firmes. O pendrive em sua bolsa era o último golpe, provas de desvio de verba e manipulação de contratos feitos por Rafael e Clara. Nenhum grito vingaria melhor do que a verdade exposta. Mas, ao entregar o material ao promotor, suas mãos tremiam levemente. Ela havia esperado tanto por aquele momento, e agora, prestes a vencer, sentia o peso do que estava prestes a destruir. Eduardo assistia à prisão preventiva de Rafael pela TV. Não havia satisfação. Apenas silêncio. Ele lembrava das promessas de lealdade, dos negócios sujos que fingiu não ver. Agora, tudo vinha à tona. Ele só colheu o que plantou, disse para si mesmo. Mas no fundo sabia que ninguém sai ileso quando o preço é a verdade. A queda de um homem é o espelho da fraqueza de todos ao redor dele. Na cela fria, Rafael olhava para as mãos como se nelas pudesse encontrar respostas. O silêncio o engolia. Ele lembrou da primeira vez que viu Lívia, do riso leve, da confiança que destruiu com mentiras. Ela ganhou, murmurou, quase como uma confissão. Mas o que ele não sabia é que a vitória dela também cobrava um preço à perda da parte de si, que ainda acreditava no perdão. Lá fora, o mundo seguia, indiferente. Lívia assistiu à notícia da prisão em silêncio. Nenhum sorriso, nenhuma lágrima. Apenas um vazio que se expandia devagar. A vingança havia sido completa, mas dentro dela, algo permanecia inacabado. O som da chuva batendo na janela parecia o mesmo da noite em que ele a traiu, mas agora não havia dor, apenas quietude. Ela fechou o notebook, olhou pela janela e sussurrou. Finalmente acabou. Mas, no fundo, sabia nada realmente termina quando o coração aprende a ferir. Os dias passaram lentos. Lívia já não via mais sentido em assistir às notícias.
O nome de Rafael sumia das manchetes, substituído por novos escândalos, novas quedas. O mundo esquecia rápido, mas ela não. A vitória tinha um gosto amargo, o tipo que fica na boca, mesmo depois de engolir. No silêncio do apartamento, ela percebeu que a vingança não cura, apenas ocupa o lugar da dor. E agora, não havia nada para preencher o vazio. Em outra cidade, Rafael aguardava julgamento. Sua barba crescia, o olhar se apagava. Às vezes sonhava com o passado, o riso dela, a vida antes da culpa. Eu estraguei tudo, dizia baixinho, como um mantra inútil. Ele não sabia que Lívia ainda pensava nele, mas de um jeito diferente agora, sem raiva, sem perdão. Apenas lembrança. Às vezes, o castigo mais cruel é entender tarde demais o que se perdeu. Clara deixou o país. Nenhum adeus, nenhuma explicação. Carregava medo e arrependimento, tentando recomeçar em outro lugar. Mas no reflexo da janela do avião, ainda via o rosto de Rafael, e por um instante, o de Lívia também. Ela percebeu que tinha sido apenas mais uma peça num jogo maior do que podia entender. A vingança não apenas destrói o alvo, mas também os cúmplices que giram em torno dele. Uma noite, Lívia voltou ao mar. O mesmo lugar onde, anos antes, prometeu nunca mais chorar por ninguém. O vento frio tocava seu rosto como um lembrete de que a liberdade vem acompanhada de solidão. Ela respirou fundo, deixando o som das ondas engolir os pensamentos. Pela primeira vez, não sentiu raiva nem tristeza, apenas cansaço. Talvez a vingança tenha sido apenas o caminho para reencontrar a si mesma, despida de ilusões. De volta ao apartamento, Lívia apagou as luzes e sentou-se à mesa. Pegou o caderno onde havia escrito cada detalhe do plano, virou a última página e, com uma caneta preta, escreveu apenas uma palavra: fim. Depois fechou o caderno e sorriu, pela primeira vez sem culpa. O passado ainda existia, mas agora era só lembrança não ferida. A vingança terminou, mas algo mais começava. O silêncio que vem depois de sobreviver a si mesmo. Meses depois, a cidade seguia igual. Mas nada dentro de Lívia permanecia o mesmo. Ela caminhava pelas ruas onde antes se escondia da dor, agora apenas observando o mundo como quem finalmente o entende. As pessoas passavam apressadas, alheias às guerras silenciosas que cada um carrega. A vingança havia sido sua forma de gritar, mas o eco já se calava. Tudo o que restava era a liberdade de não sentir mais nada e isso, no fim, era paz. No presídio, Rafael recebeu a visita de um advogado. Com boa conduta, você pode sair em poucos meses, ele assentiu. Mas os olhos estavam vazios. Lá dentro, aprendeu o que é silêncio. À noite escrevia cartas que nunca enviava, falando sobre o que faria diferente se pudesse voltar. Ele sabia que não havia perdão, apenas consciência. E, pela primeira vez, entendeu o que fez. Às vezes, a maior punição é finalmente compreender o mal que causou. Clara vivia em Lisboa, tentando recomeçar. Mudou de nome, de aparência, mas o passado viajava com ela. Às vezes sonhava com o escritório, com o olhar de Lívia, com a queda inevitável que presenciou. A vida seguia, mas ela sabia: ninguém sobrevive à culpa ileso. O que se faz aos outros nunca desaparece, só muda de endereço. Em um fim de tarde, Lívia recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma frase: desculpa, Popano, nenhuma assinatura. Mas ela sabia de quem vinha. Ficou parada, olhando o papel por minutos, até o vento levá-lo pela janela. Não guardou, deixou ir. O perdão, ela entendeu, não é aceitar o que aconteceu, mas se libertar do peso de continuar lembrando. O passado, enfim, descansava. Meses depois, o mar voltava a chamar. Lívia caminhava pela areia ao amanhecer, o vento leve, o horizonte em silêncio.
Parou, olhou para o céu e sorriu. A vingança havia terminado, mas dela nasceu algo inesperado: força. O amor que um dia foi fraqueza agora era só lembrança. E enquanto o sol subia devagar, ela percebeu que, no fundo, nunca quis destruí-lo, apenas se libertar dele. O ciclo se fechava, o mundo continuava.